Ó Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa, conturbado com a gritaria dos meus inimigos e a opressão dos inimigos, porque descarregam sobre mim suas maldades e me atacam com fúria. Em meu peito agita-me o coração, terrores mortais caíram sobre mim. Temor e tremor me invadiram, e cobre-me o pavor. Então eu declarei: quem me dera ter asas de pomba para voar e encontrar um abrigo? Sim, eu fugiria para longe, para ficar no deserto. Procuraria às pressas um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. Ó Deus, ó Senhor, destrói os ímpios, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite fazem ronda sobre as muralhas, lá dentro maldade e crimes. A destruição impera dentro da cidade, a opressão e os fraudes jamais abandonam suas ruas. Não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Justamente tu com quem eu compartilho da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Portanto, que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que todos eles desçam vivos à sepultura, pois entre eles o mal achou morada. Eu, porém, clamo ao Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e a meio-dia, lamento angustiado, e ele ouve a minha súplica. Ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos que estão contra mim. Deus, que reina desde sempre, me ouvirá e os humilhará, pois os ímpios jamais mudam seu modo de agir, e não têm o temor de Deus. Quem estendeu as mãos contra os seus aliados profanou a sua própria aliança. Sua fala é mais macia que a manteiga, contudo, a guerra habita em seu íntimo. Suas palavras são mais suaves que o azeite puro, todavia são afiadas e perigosas como um punhal. Entrega tuas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. No entanto, tu, ó Deus, farás descer ao abismo da destruição todos aqueles assassinos e traidores, os quais não conseguirão viver nem a metade dos dias que lhe estavam reservados. Eu, porém, deposito toda a minha confiança em ti. Amém? Coloca a mão no teu coração, quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, a tua igreja, a tua noiva adornada. Senhor, fala conosco nesta noite. Pai amado, Senhor, quebranta os corações. Senhor, alinha os pensamentos no seu pensamento, alinha os nossos propósitos nos teus propósitos. Vem ser um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que tem boca e fala nesta noite. Fala com a tua igreja, Senhor, porque nós carecemos de uma palavra do Senhor. Nos revela o oculto escondido nesta palavra. Eu sei que tu és um Deus fiel, Espírito Santo de Deus. Eu quero te dar liberdade nessa noite para trabalhar em cada coração que está aqui, em cada coração que está assistindo em casa. Que a tua paz venha reinar, que o teu amor venha alcançar, que a tua salvação venha entrar nas casas nessa noite, ó Pai. Que o teu grande amor, Pai, que muito nos amou, encontre aqueles que estão escondidos, encontre aqueles que estão desesperados, encontra aqueles que estão angustiados nessa noite e nos dê a tua paz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração por esses dias e eu em casa e o Senhor falava assim para mim: tremor e temor se apossaram de mim. Eu disse: mas que será que o Senhor quer ministrar sobre esta palavra? E eu coloquei um título nessa pregação e o título é o seguinte: vivendo tempos de tremor e temor. E o que fazer?
Então hoje nós não estamos vivendo, né, um tempo de festa nem de alegria, nós estamos vivendo um tempo de tremores e temores. Tremores significa algo que está acontecendo por fora e temores algo do que está acontecendo dentro de nós, devido a situações que estão acontecendo do lado de fora, devido a situações que estão acontecendo na nossa volta, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, nos casamentos. Aquilo que acontece do lado de fora nos faz tremer, muitas vezes de medo, muitas vezes porque aquilo saiu do lugar, como diz o Salmo 46, né? Às vezes tudo sai do lugar, né? Às vezes você olha e tudo tremeu, tudo saiu do lugar. E o que fazer? Confia no Senhor. E o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, e eu quero falar algumas coisas que o Senhor foi revelando para mim. Esse salmo é um salmo escrito pelo rei Davi. E o contexto desse salmo, porque toda palavra que você for ler na Bíblia, que você queira entender ela, você tem que entender o contexto que ela está escrita, para que você entenda o que Deus quer te falar, e que você não pegue uma palavra separada e aplique ela de uma maneira que às vezes não tem nada a ver com o contexto. O contexto desse salmo é que Davi, ele estava saindo então de Jerusalém e indo em direção ao deserto. Mas ele saía, e se você for ver, essa passagem está em 2 Samuel 15, 16, 17, conta essa história. O filho de Davi, Absalão, se levanta contra Davi. E ele se levanta contra Davi e ele começa a fazer então um complô contra Davi. Ele começa a ficar na porta da cidade. Nós conhecemos a história de Absalão. Absalão era filho de Davi. Porém, uma das filhas, a única filha que Davi tinha foi abusada por um dos outros irmãos, meio-irmãos dela. Filho de outra mulher, mas filho de Davi também. E depois Davi, então, ele não mata o filho dele que fez isso. E Absalão, como era irmão dela, filho da mesma mãe, se levanta então e mata o próprio irmão. Então, dentro da família de Davi, nós sabemos, porque tinha sido falado que a espada não se afastaria da casa dele, devido ao adultério que ele teve. Então, Davi estava então ali passando por tudo isso. E Absalão, então, depois que ele mata seu irmão, ele foge de Jerusalém, vai morar longe. Mas depois ele pede para Davi que ele queria voltar, porque então ele tinha se arrependido. Ele queria voltar a conviver com Davi, ele queria voltar a conviver em Jerusalém. E Davi perdoa o seu filho Absalão e ele volta para conviver em Jerusalém. Só que ele volta, mas o pensamento de Absalão tinha mudado. Ele não tinha se arrependido. Ele volta e ele começa então uma trama contra o próprio pai. Mais uma desavença na família de Davi. E Absalão, ele fica na porta da cidade, nos portais da cidade, e todas as pessoas que chegam e que iam conversar com Davi, ele intercepta a pessoa e fala assim: qual que é seu caso? Aí a pessoa conta o caso para ele, ele fala: seu caso é muito justo, você teria que ser ouvido, mas infelizmente o rei não vai poder te ouvir. Mas quando eu for rei, eu vou te ouvir. Ele começa então nas surdinas fazer uma trama contra Davi. Só que na presença de Davi, é o que a palavra diz aqui, as palavras dele eram macia como uma manteiga, contudo havia guerra dentro dele. Ele age contra o próprio pai com falsidade. Ele age contra o próprio pai, querendo armar para pegar e tomar o lugar do pai. E ele faz isso durante muito tempo. E aí um belo dia, então, ele vai para Hebrom, e ele faz realmente um complô contra Davi. Ele forma um exército de pessoas, porque ele vai ganhando pessoas e colocando do lado dele pessoas até de confiança de Davi. E vai entrando tudo para o lado de Absalão. Então ele queria então invadir a cidade, tomar o trono. Aí Davi resolve sair da cidade. Está em 2 Samuel 15, eu gostaria que você lesse lá. 2 Samuel 15, capítulo 15, versículo 30. Diz assim: Davi sai chorando. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiu chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuntaram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel.
Esse salmo foi escrito porque não só Absalão se levanta contra Davi, o próprio filho, mas o seu conselheiro, o seu amigo mais íntimo, uma pessoa que era mais chegada de Davi, a pessoa que dava os conselhos para Davi, era Aitofel. Ele era um homem de confiança de Davi. Ele parte para o lado de Absalão. E quando Davi fica sabendo que está Aitofel e está Absalão juntos, Davi resolve sair da cidade. Mas agora eu fiquei lendo esse salmo e a pergunta é essa: por que Davi resolve sair da cidade? Se Davi era um guerreiro maior de todos os tempos, se o exército de Davi não perdia nenhuma batalha, se Davi não perdia nenhuma batalha, se Deus era com Davi. Você sabe por que Davi saiu? Que é o que ele fala aqui, ó, lá no 12. Não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e meu amigo mais chegado. Não era o que estava acontecendo para o lado de fora que Davi foi atacado, que Davi entrou num estado que ele não acreditava. Porque ele diz assim, ó, lá no 2, atende, Senhor, responde-me, sinto-me perplexo diante entre a minha queixa. Sabe o que é isso? É como se Davi falasse assim, eu não acredito que Aitofel fez isso comigo. Eu não acredito que aquele que eu mais confiava me traiu. E Davi, para que a cidade não passasse por uma guerra, porque se Absalão entrasse com o exército e Davi com outro exército, morreria muita gente inocente. Davi resolve sair. Ele sabia que ele não ia perder a batalha. Mas o que eu vejo aqui é que aquilo mexeu muito com Davi. Aquilo não mexeu só no tremor por fora, aquilo mexeu por dentro de Davi. E por que nós sabemos disso? Porque lá no 4 ele fala assim, no versículo 4, em meu peito agita-se o coração, terrores mortais caíram sobre mim. Porque aí ele fala, temor e tremor me invadiram e cobre-me de pavor. Então eu declarei, quem me dera ter asas como as da pomba e voar. Ele preferiu sair. Foi uma escolha dele. Mas ele sai chorando, a palavra diz que ele sai chorando com os pés descalços, com a cabeça coberta. E junto com Davi vai aqueles que eram aliados dele, vai a equipe dele, vai o batalhão dele, vai os soldados dele, vai os amigos pessoais. E Absalão então fica, e Aitofel fica com Absalão. Só que eu quero começar a ministrar por que Davi desistiu de lutar. Porque quando envolve brigas familiares, quando envolve uma desavença dentro da própria família, é algo que não mexe só por fora de uma pessoa, é algo que mexe no interior de uma pessoa. E isso é muito difícil de ser resolvido. Então o Senhor começou a ministrar no meu coração algumas coisas. Se você está passando por essa situação, uma traição dentro da tua casa, uma traição, um desentendimento, uma coisa que você não consegue resolver, o que Davi fez aqui? Ele orou ao Senhor. Olha como que começa esse salmo. Ó Deus, presta ouvidos à minha oração, não ignore a minha súplica. Davi, ele sai, só que ele sai chorando, mas ele sai orando. Ele não desistiu, ele simplesmente falou assim, Senhor, eu vou para o deserto, porque eu sei que o Senhor vai entrar na minha batalha. Esse salmo é um salmo de confiança de Davi. É um salmo que Davi fala assim, Senhor, eu não preciso batalhar, porque eu sei que o Senhor batalha por mim. Porque se Davi batalhasse, talvez ele teria que matar o próprio filho dele, e aquilo seria uma dor pior. Porque nós sabemos que lá em 2 Samuel 18, Davi fala assim, ó, quando ele fica sabendo que então Absalão morreu, Davi fala, ó meu filho Absalão, eu preferia ter morrido em teu lugar. Então Davi não queria enfrentar isso, o próprio filho. Então ele resolve sair com o exército dele. Eu não sei o que você tem passado dentro da tua casa, é o que o Espírito Santo me revelou. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei os seus problemas. Mas uma coisa eu sei. Se você se levantar e fizer como Davi fez aqui, ele se levantou em oração. Ele se levantou em súplica. Ele declarou, Senhor, a minha confiança está no Senhor.
O Senhor entrou na batalha, e nós sabemos que depois o exército Joabe vai, acha Absalão pendurado no carvalho, e ali Absalão é morto pelo exército de Davi. Contra as ordens de Davi, falou que não era para matar, mas eles mataram porque ele era um inimigo. E Aitofel, que era o conselheiro do Davi, que vai então, ele dá um conselho para Absalão. Só que o conselho de Aitofel, a palavra diz que ele era um conselho certeiro, ele não errava nenhum conselho. Tem um versículo que diz que era como se fosse Deus falando, ele não errava. Só que ele errou uma vez na vida, quando ele escolheu o lugar errado. Quando ele escolheu servir alguém que não estava na presença de Deus. Quando ele mudou o lado. Ele estava alinhado com Deus, mas ele se desalinhou. E essa foi a derrota de Aitofel. Mas por que Aitofel fez isso? Você fica perguntando. E eu fui saber por que ele fez isso. Porque, não sei se vocês sabem, mas ele era a avó de Batseba. Então, quando Davi, ele tem um relacionamento com Batseba, mãe de Salomão, ela era casada, nós sabemos, e Davi chama ela, tem um relacionamento com ela e manda matar o marido dela. E Aitofel, ele era avô de Batseba, e ele não conformou com aquilo. Só que ele não conformou, presta atenção, só que ele continuou como conselheiro de Davi. Ele continuou, como diz essa palavra aqui, ó, com uma fala mansa, mais macia que a manteiga. E depois ele fala assim, um azeite, as palavras eram suaves como azeite puro, todavia são afiadas e perigosas como um punhal. Ele ficou esperando um momento de se vingar de Davi. Pessoas que estavam do lado dele, mas que eram falsas. Pessoas que eram do lado dele, que estavam procurando um momento para trair Davi. Muitas vezes na nossa vida não é diferente, no emprego, num lugar que você convive, às vezes a pessoa se levanta contra nós. Só que Davi, ele entrega tudo para o Senhor. Ele não sabia. E Davi era um homem de Deus. Mas Deus não permitiu que ele soubesse. Porque se Deus quisesse, ele podia ter revelado para Davi, mas Deus não permitiu. E na nossa vida não é diferente. Tem muitas vezes que nós pensamos, mas por que Deus não revelou? Mas por que Deus não falou? Porque ele não quis falar. Ele quis esperar um momento para que Davi descobrisse. Mas quando ele esperou esse momento e Davi descobrisse, Aitofel, ele passa para o lado de Absalão e ele dá alguns conselhos para Absalão. Primeiro conselho que ele dá para Absalão, ele fala, Absalão, seu pai Davi saiu, mas ele deixou 10 concubinas no palácio. Então você tenha relações com as concubinas dele para se vingar do seu pai. Mas aquela vingança não era de Absalão, aquela vingança era de Aitofel. E daí Absalão faz isso. E depois Absalão pergunta para Aitofel, você acha que eu vou agora, persigo o meu pai? O que eu faço? E Aitofel fala, você vai, persegue seu pai, e você mata ele e pega o exército para trás. Esse é o momento, vai agora. E daí nós sabemos que entrou um outro conselheiro que era amigo de Davi, que estava ali, mas ele era amigo, aliado de Davi. E ele dá um outro conselho. Ele dá um conselho e Deus usa ele, porque Deus queria salvar Davi. E fala, não, Davi é um homem de guerra. Ele está agora acuado, como uma ursa que perdeu os filhos. Não vai hoje não, espera. Prepara todo mundo, depois você vai. E manda avisar Davi, e Davi sai, vai embora, para Davi não ser pego. O que eu vejo com isso? Não importa as artimanhas do inimigo contra as nossas vidas, o que vai prevalecer sempre é a vontade de Deus. Ainda que Aitofel nunca errou um conselho, e ele não errou mesmo. Só que aí Absalão resolveu pegar o conselho do outro conselheiro, porque Deus quis, e porque também ele já mostrou que ele não tinha inteligência nenhuma, né, se levantando contra o pai dele. Então, ele pega o conselho do outro conselheiro, e faz isso. E o que acontece? Davi foge. E na fuga de Davi, nós sabemos que algumas pessoas se levantaram contra Davi, até amaldiçoando, e Davi nem ligou. Davi estava tão meio depressivo que falou, não, deixa ele me xingar, deixa ele jogar pedra em mim. Mas muitas pessoas se levantaram para ajudar Davi, trazendo alimento para ele no deserto, trazendo fruta, trazendo comidas. Ou seja, Deus não desamparou Davi. Ainda que ele saiu do palácio, ainda que temporariamente ele teve que sair daquela situação, para que não causasse uma situação pior, Deus não desamparou ele. Amém?
Deus nunca nos desampara. Às vezes nós pensamos assim, não, Deus nos desamparou, o inimigo tomou conta. É o inimigo que está reinando ali na minha casa, é o inimigo que está reinando no meu emprego. Mas uma coisa eu vou te falar, Deus nunca nos desampara. Se nós estivermos na presença de Deus, buscando em Deus, Ele não vai nos desamparar. Você crê nessa palavra? Você crê? E Davi sai, nós sabemos, depois Aitofel dá essa palavra para ele, ele não segue a palavra e segue do outro conselheiro. E Aitofel fica mal com isso, porque nunca um conselho dele não tinha sido seguido. Ele era o melhor conselheiro. E ele vai para casa e se suicida. Sabe o que nós vemos aqui? Judas. Quando Judas entrega Jesus, acontece a mesma coisa. Ele era um dos que comia com Jesus, ele era um dos 12, ele era um dos escolhidos, ele era o tesoureiro, ou seja, ele era uma pessoa da extrema confiança de Jesus, mas ele traiu Jesus e depois ele não suportou e se enforcou. Então aqui, Aitofel, ele faz igual Judas fez, né? Judas faz igual Aitofel fez. Então aqui nós vemos que a traição parece que vai dar certo no momento, mas o inimigo nunca prevalece. Quando nós estamos no caminho do Senhor, pode levantar, e o pastor Cid já começou esse culto falando isso, Isaías 54, que toda ferramenta preparada contra nossas vidas não vai prosperar. E toda boca que se levanta contra nós, em juízo tu as condenarás, porque essa é a nossa herança. O pastor abriu esse culto com essa palavra. E aqui, todos que se levantaram contra Davi, caíram. Mas essa era a oração de Davi. Porque as nossas orações, quando é feita com fé, quando é feita alinhada na vontade de Deus, ela vai ser respondida. Por isso que nós oramos. Porque senão, por que nós oramos? Se nós não tivéssemos fé que Deus ia atender. Olha a oração que Davi fez para que os inimigos dele diminuíssem os dias de vida dos inimigos. Deu poucos dias, os inimigos já estavam mortos. Por que ele fez essa oração? Movido por Deus. Porque era a vontade de Deus. Por que aconteceu? Porque aquela oração era da vontade de Deus. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Hoje, e nós temos vários exemplos na Bíblia de traição, né? Como eu falei de Judas. Mas nós temos um outro tipo de coisa que nesse salmo, que o Senhor ministrou no meu coração. Algo que o Senhor tinha ministrado, e quando eu fui estudar, realmente era isso. Uma ingratidão. Davi, ele ficou mal. Aqui, se você for ver e se você for trazer para os dias de hoje, um coração acelerado e um medo de morte é um pânico, é uma depressão, é uma síndrome do pânico. Hoje, se você tivesse isso aqui, o médico ia te diagnosticar como a síndrome do pânico. Saiu, não quis saber, deixou tudo para trás, queria se isolar do mundo, não queria conversar, queria ir para o deserto, o coração disparava, ele estava com uma depressão. Então aqui, mesmo ele estando mal, mesmo ele estando doente, ele entendeu que existia alguém que poderia batalhar por ele, porque ele não tinha condição. Então ele entrega na mão de Deus. Mas aqui o que o Espírito Santo me revelou, que não foi só a traição que fez o coração de Davi adoecer, foi a ingratidão. A ingratidão é algo que nós temos visto muito hoje em dia, e é algo que tem feito os corações dos líderes se adoecer. E a pergunta que o Senhor colocou no meu coração é essa: por que hoje nós vemos tanta gente, tantas pessoas que estão até numa posição de liderança, uma posição de pastoreio, uma posição que está liderando um povo, por que essas pessoas se desanimam a ponto de sair e deixar tudo para trás? A ponto de desanimar de fazer uma obra? Pela ingratidão dos filhos na fé. Absalão era filho legítimo de Davi, mas quando eu comecei a preparar essa palavra, o Senhor ministrou no meu coração que hoje tem muitos filhos ingratos, não só filhos verdadeiros, mas filhos na fé, ingratos aos seus pais espirituais.
Isso tem causado uma dor, isso tem causado uma ingratidão, isso tem causado um descontentamento, isso tem causado depressão em muitos pastores, que nós sabemos disso. Nós sabemos, porque é público, que muitas pessoas estão fazendo tratamento de depressão, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que amaram tanto, mas não foram correspondidos. Muitas pessoas que viveram, que ensinaram, que salvaram, que ajudaram, que oraram, que jejuaram por pessoas. Mas chegou uma hora em que a pessoa fez igual o filho pródigo. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou no meu coração: tem pessoas que estão fazendo igual o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai. Tinha tudo, porque o pai dele era um homem honesto, um homem fiel, um homem que dava tudo, um homem provedor. Mas um dia o filho pródigo olhou para o pai dele e falou assim: me dá a minha parte da herança, eu quero ir embora. Sabe o que significa isso? Ele falou assim: eu não quero mais viver do seu lado. Eu acho que tem algum lugar muito melhor do que viver com você. Você me ensinou tudo, mas agora eu quero ir embora. E assim, irmãs, muitos pastores têm sido tratados por filhos ingratos. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E eu falei: Senhor, eu sei o que o Senhor quer falar. Porque muitas vezes as pessoas investem tanto numa pessoa, né? Ora, jejua, vive com aquela pessoa. Senta com aquela pessoa, come, ele está dentro da casa, ele é nosso filho. É filho daquele que está na frente de uma obra. Mas essas pessoas, um dia, olha para ele e fala assim: vou procurar uma casa melhor do que a sua. E aí? Como fica o coração dessa pessoa que investiu tanto, que amava tanto? Não investiu querendo recompensa, porque aquele filho, o pai do filho pródigo, não queria recompensa, tudo era dele. Ele queria só o amor do filho. Mas o amor do filho, o filho achou: não, lá fora, eu vou procurar outro lugar que é melhor do que esse aqui. Que ingratidão! Muitas pessoas hoje são ingratas. O que leva as pessoas que estão na frente de uma obra, fazer uma obra com tristeza às vezes. Fazer uma obra com angústia. Fazer uma obra como o Davi fez aqui, chorando e orando e chorando. Por quê? Porque amou tanto, mas não recebeu nada em volta. Não é dinheiro que a pessoa quer amor. Paulo, eu quero que vocês vejam o que Paulo sofreu. Paulo, quando escreve a carta ao Coríntio, vamos lá, 2 Coríntios 7, não precisa nem abrir. Paulo, quando ele escreve a carta ao Coríntio, igreja que ele fundou, igreja que ele era fundador, ele escreve a carta e ele fala que com angústia no coração ele escrevia aquela carta. Ele escrevia aquela carta porque ele estava falando para a igreja por que a igreja não amava ele. Ele fala: dilatai-vos os vossos corações, abre os vossos corações, porque eu tenho amado vocês com amor sincero e não fingido, e vocês não me amam. Então, Paulo fala algo que fala conosco hoje em dia. Ele fala de tudo que ele já tinha sofrido na obra. Ele já tinha sofrido naufrágio, ele já tinha sofrido prisões, ele já muitas vezes foi surrado, muitas vezes foi perseguido, muitas vezes foi apedrejado, mas tudo isso Paulo suportava, sabe de que jeito? Cantando, porque ele estava suportando fazendo uma obra de Deus. Mas um dia Paulo chegou uma palavra sobre Paulo, chegou algumas coisas sobre Paulo, era uma ingratidão da igreja de Corinto. A igreja que ele fundou, depois que ele saiu para fundar outras igrejas, essa igreja infiltrou muita gente dentro dessa igreja, e eles começaram a duvidar de Paulo, a não reconhecer mais Paulo como líder. E Paulo fala assim, e querer carta de Paulo, se Paulo tinha carta de apóstolo, quem mandou Paulo vir? Ele fala: vocês são as minhas cartas escritas. Isso, na vida de Paulo, foi uma das maiores tristezas. Não foi as surras, não foi as prisões, não foi as perseguições dos ímpios, foi a traição de dentro da própria igreja. E nós, como os membros de um ministério, nós como membros do corpo de Cristo, temos que nos perguntar: será como tratamos nossos líderes? Como temos tratado os nossos líderes? Com ingratidão ou com gratidão?
Esses dias eu conversei com um grande homem de Deus, um pastor. Ele não é dessa cidade, não é do nosso ministério. E ele me falou algo, e eu nem sabia que eu ia ministrar nesse salmo, eu nem sabia que era isso. Mas quando eu estava me preparando essa palavra, o Espírito Santo falou para mim: lembra que você ficou chocada com aquilo? E eu fiquei. Ele conversou comigo, conversando com o Júlio, e ele estava passando por tantas crises, tantas coisas, tantos tremores por fora, abalos de doenças, de Covid, de tantas coisas, e tantos temores por dentro. E aquele homem de Deus, que há anos faz obra, sabe o que ele falou para mim? Ele falou: eu sofri muito com tantas perdas que eu tive, mas uma coisa que não me deixa dormir é a ingratidão dos meus filhos espirituais. A ingratidão daqueles que eu tirei da rua, a ingratidão daqueles que eu estou ajudando desde o início, viraram as costas para mim no momento que eu mais precisei. E aquilo entrou dentro do meu coração, e eu fiquei orando, até hoje eu oro por ele. E ele falou assim: eu não sei mais o que vai ser, porque foi muita ingratidão, eu não esperava. Tantas coisas que eles tinham passado, o que mais machucou a vida daquele homem de Deus foi a ingratidão dos filhos. Sabe por quê? Porque ele considerava aquelas pessoas como da própria família dele, como filhos. Mas aquelas pessoas não consideravam ele como pai, e isso machucou ele. Como nós temos tratado as nossas lideranças? Eu te pergunto, que valor você dá para o seu pastor? Que valor você dá para aquele que faz tudo para você? Que a hora que você precisa de uma oração, ora por você por telefone, ora na tua casa, vem na igreja, faz tudo por você. Mas qualquer coisinha você falar: e vou procurar outro ministério, não me agrada mais. Ingratos. Filhos ingratos. E isso machuca o coração de um pastor, sabia? Isso machuca o coração de uma pessoa que está com uma boa intenção de fazer uma obra. E isso aqui é que Paulo está falando, e isso é o que Davi sentiu. Essa ingratidão foi que machucou Davi. Mais do que quantas batalhas. Irmãos, nós sabemos que Davi era o maior guerreiro da Bíblia. Davi teve muitas batalhas, Davi teve muita traição, foi perseguido por Saul, Davi foi perseguido. Mas quando ele chegou a um ponto que ele sentiu uma ingratidão tão grande por aqueles que ele considerava como da própria família, isso baqueou Davi. E isso baqueia uma pessoa, porque isso mexe na pessoa, amém? Mas vamos lá, vamos continuar. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta dela, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém? Então nós vamos tratar os nossos líderes para que eles façam uma obra com alegria. Amém? Vamos lá, no 22, versículo 22 fala assim, Davi conclui assim: entrega tuas preocupações ao Senhor, Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair, amém? Davi caiu ou não caiu? Davi não caiu, ninguém derrubou Davi, porque Deus era na vida dele, amém? Aqueles que se levantaram, caíram, perderam a vida, mas Davi permaneceu de pé, amém? Que vocês orem pelos seus líderes, para que eles permaneçam de pé, diante de tantas adversidades, tantas ingratidões, mas que o Senhor venha sustentar a nossa liderança, venha sustentar os pastores, venha sustentar os líderes, venha sustentar os levistas, permanecendo de pé,